Mas vamos lá, cá, hein, os amigos, a gente tem que reconhecer. Aconteceram alguns eventos, tudo mais, tal, mas não teve nada cabeludíssimo. A gente tem que reconhecer isso também, né? Sim. Hoje a gente estava num dia bem mais tranquilo do que a gente está acostumado aqui em Brasília, viu, pessoal? A gente estava, na semana passada, por exemplo, reforma tributária, a gente teve declarações do ministro Flávio Dino, também teve orçamento que não ia votar e aí, de repente, deixou para amanhã, enfim. Hoje, né, no dia de Natal, pelo menos, a gente estava acostumado com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E hoje só aconteceu um evento, um almoço com o presidente Lula. Foi a única pauta que a gente teve hoje, inclusive. Assim, a gente está até mal acostumado com isso, porque a gente estava esperando tudo ao mesmo tempo e, de repente, foi uma coisa mais tranquila hoje. Porque, só para falar para o nosso ouvinte, a gente teve um almoço hoje do presidente Lula com aquele grupo de repatriados, cerca de 30 aí que chegaram aqui vindos da faixa de Gaza. E aí o presidente Lula, ontem à noite, ali por volta, sei lá, de umas 8h30 da noite, um pouquinho antes dele fazer aquele pronunciamento de Natal, a gente recebeu o aviso de que ele ia participar desse almoço, né? Então, todo mundo ficou sabendo, de repente, assim, antes de ir para a ceia, que ia ter agenda no dia de Natal. E aí a gente chegou lá para acompanhar esse evento, né, esse almoço, e aí a gente descobriu, assim, primeiro, o presidente Lula, ele não ia participar do almoço efetivamente, ele meio que ofereceu o almoço para as pessoas, né, que estavam lá, os repatriados, e ele comer mesmo, se alimentar, ele não fez isso. Ele chegou lá, cumprimentou cada um desses repatriados, depois ele fez um discurso, inclusive fez um discurso em português e teve um tradutor, né, para o árabe, né, para as pessoas entenderem, os palestinos que estavam lá, né, que não entendiam português. Alguns poucos falavam inglês. Quando chegaram aqui, um homem falou em inglês com a gente. Enfim, foi o que aconteceu nesse dia de Natal. E aí o que é importante? O presidente Lula, a gente lembra que anteriormente o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, falou que, já tinha falado que a gente não deve ter mais operações como aquela operação Voltando em Paz, que essa operação que trouxe esse grupo de 30 pessoas deve ser a última que deve ser realizada nos próximos dias, porque a gente tem poucas pessoas, tem poucos brasileiros que ficaram na faixa do conflito, né, na guerra entre o grupo islâmico Hamas e o governo de Israel. Mas que mesmo assim o governo vai continuar trabalhando para retirar esses brasileiros que estão nesse local, segundo o presidente Lula, durante esse discurso que a gente ouviu ele falando lá nesse hotel de trânsito da base aérea de Brasília. Ele afirmou também que vai continuar as negociações para conseguir resgatar quem ainda não voltou no país e ainda existem famílias, segundo ele, que têm parentes retidos no trecho. Voltou também a dizer que o Brasil defende a criação do Estado palestino e que vai continuar a atuar junto à ONU para justamente viabilizar essa medida. Além do presidente Lula, a gente teve a participação do ministro da Comunicação Social, né, da Secretaria de Comunicação Social, o Paulo Pimenta, e também a Janja, a primeira-dama, também participou desse almoço que foi realizado aqui em Brasília, ali por volta de meio-dia. E aí, a Janja não falou, só acompanhou o presidente, mas o ministro Paulo Pimenta, ele afirmou que o governo continua trabalhando pela paz, que defende as negociações de cessar-fogo, enfim, da paz ali naquela região, mas voltou a criticar a situação na zona de conflito, falando principalmente porque a situação lá tem mais de 20 mil mortos e 80% desses mortos são crianças, mulheres e idosos. Então criticou que não pode ser assim, enfim, fez o discurso dele contra a guerra e aí acabou. A gente, inclusive, quando o almoço foi servido para os refugiados, né, para os repatriados, a gente da imprensa foi convidada a se retirar da base aérea. Então, foi exatamente isso. A gente acompanhou a fala do presidente Lula, meio distante, né? A gente não conseguiu ouvir direito. Depois a EBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação, que disponibiliza o material para a gente, disponibilizou a fala do presidente. A gente viu o presidente chegando, falando, indo embora, e esse foi o evento, essa foi a pauta do dia aqui em Brasília, nesse dia de Natal. E lembrando que esse grupo, só para finalizar, que esse grupo de 30 pessoas, apenas 21, vamos dizer assim, 9 pessoas não participaram desse evento. Por quê?
porque eles já conseguiram ir para casas de parentes, principalmente no Rio e no Espírito Santo. Esses 21 que participaram desse almoço do presidente Lula, tinham crianças, mulheres, enfim, eles estão indo aí para São Paulo daqui nos próximos dias, então eles ainda não conseguiram se regularizar, enfim, e eles vão para São Paulo daqui a alguns dias. E esse pessoal que compareceu, né, nesse evento do presidente Lula. E só para finalizar, são mais de 1.500 pessoas que retornaram do Brasil, que estavam na zona de conflito, voltaram ao Brasil e, além disso, 53 animais domésticos também foram trazidos de volta ao país. E agora, só para finalizar de vez mesmo, o presidente Lula, nesse momento, está lá no Palácio da Alvorada, descansando ou comemorando com a família o restinho de Natal, e amanhã ele vai para a base militar de Restinga da Marambaia, que é a base militar usada pelos presidentes, está disponível para os presidentes para o uso no recesso aí. Então Lula deve ficar no dia 26, saindo daqui dia 26, volta dia 3 para despachar aqui no Palácio do Planalto. Boa. Valeu, Márcio. Obrigado. Bom descanso, bom trabalho pro amigo aí. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau. Ô, Lana, é o seguinte, quando esse governo começou tendo que falar sobre o conflito Rússia e Ucrânia. Depois teve que também falar bastante sobre as relações com os outros países, ditos como com regimes que não são tão democráticos como a gente gostaria. Teve que falar depois do que aconteceu no ataque do Hamas a Israel e na resposta de Israel, e o Brasil se posicionou e teve naquele período, por uma coincidência de datas também, a presidência do Conselho de Segurança da ONU, onde decisões poderiam ser tomadas, que mesmo que tomadas não foram levadas a ferro e fogo, porque os Estados Unidos simplesmente vetaram. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, foram as relações exteriores, na pessoa do Mauro Vieira e toda a equipe, um dos principais destaques do governo neste ano por essa pluralidade de eventos que fizeram com que esse setor do governo tivesse que aparecer? Sim, com certeza. É um destaque deste ano também, a atuação do Brasil em eventos internacionais e se posicionando não só nos fóruns de debate disponíveis, mas também se colocando à disposição para falar de assuntos mais polêmicos. Claro que teve ali uma crítica no momento em que a cobrança era por uma classificação mais enfática por parte do governo brasileiro do grupo do Hamas como um grupo terrorista, e depois isso foi feito, e apesar de toda essa cobrança em torno do que foi esse momento, a atuação do Brasil foi muito elogiada, porque tem a operação de volta para casa, de resgate dessas mais de 1.500 pessoas, que mostrou para o mundo que é possível fazer, com negociação, com diálogo, salvar vidas de pessoas que estavam querendo sair da faixa de Gaza. Eu cheguei a conversar com o ministro Mauro Vieira, fazendo um balanço também num programa de entrevistas no nosso canal Livre, e ele não só destaca esse ponto em específico, mas a quantidade de encontros bilaterais que eles fizeram. Realmente foi um esforço de volume de trabalho mesmo, na perspectiva do ministro, para que o Brasil retomasse a influência internacional que tem. Nesse episódio que a gente cita agora, em que o presidente até aponta um ruído aqui, o ministro Mauro Vieira tinha dito, em entrevista exclusiva ao Band News, ao nosso repórter Túlio Amâncio, na última semana, que o Brasil não pretendia mais fazer operações de resgate com aeronaves do governo, por exemplo, que esse seria a última aeronave a buscar grupos lá. E como tem algumas pessoas ainda querendo ajuda do governo para sair da faixa de Gaza, que isso poderia ser feito com aviões comerciais, enfim. Essa foi a declaração dada pelo ministro, e o presidente Lula hoje diz enfaticamente, nós vamos buscar todo mundo que quiser voltar. Então, tem um pequeno ruído aí de comunicação entre os dois. Fato é que eles conseguiram realmente resgatar mais de 1.500 pessoas em segurança, e isso precisa ser reconhecido.